O Vasco tinha o jogo na mão e jogou fora, de novo, do mesmo jeito. Fala, torcedor, hoje não tem como fingir que está tudo bem. O Vasco foi eliminado. E eu preciso falar, não como analista, não como comentarista, como torcedor, com raiva, com dor, com vergonha do que vi em campo. Senta que hoje não vai ter meias palavras. O Vasco entrou em campo nesse jogo em desvantagem no placar agregado. Técnico interino, time remontado, pressão máxima. Tudo isso a gente entendia. Clássico é clássico e a gente foi lá acreditar. Mas aí, com 1 minuto de jogo, Cauã Barros me faz um pênalti. 1 minuto, 60 segundos. Sorte que o adversário perdeu, porque se tivesse entrado, acabava ali. Mas não acabou. E o Vasco seguiu em frente. O Vasco jogou bem no primeiro tempo, preciso ser justo. Correu, pressionou, criou e achou o gol, de escanteio. Porque Brenner e Gol não combinam, e isso todo mundo já sabia antes de entrar em campo. Quando viu o nome dele no time titular, já sabia que Gol não ia sair dele. Atacante sem faro, sem sangue, sem aquela vontade animal de estufar a rede. O gol veio de escanteio porque era a única forma de entrar sem passar pelos pés dele. No segundo tempo o Vasco poderia ter fechado o jogo. Tinha tudo pra isso. Thiago Mendes dominando o meio campo, Pumita evoluindo a cada minuto, Rojas buscando com personalidade. E aí, pênalti para o Vasco. O momento mais importante da semifinal. E quem foi bater? Brenner. Deixa eu respirar um segundo porque isso ainda me dói. Brenner. Um jogador apagado o jogo inteiro, em seca, sem confiança, sem referência. Foi ele que pegou a bola e foi para a marca do pênalti. Sabe o que eu acho que passou pela cabeça dele? Que era o momento perfeito para acabar com a seca, para ser o herói, para pensar nele. E é isso que me revolta. Ele pensou nele, não no Vasco, não na torcida, nele. Tinha Thiago Mendes em campo, dominando o jogo. Tinha David, tinha Rojas, tinha Pumita. Até o Léo Jardim teria mais moral do que esse jogador naquele momento. Mas foi Brenner, e ele perdeu. E o Vasco foi eliminado. Mas eu não vou colocar tudo na conta do Brenner. Bruno Lazzaroni também é responsável. Foi ele que escalou o Brenner como titular numa semifinal. Foi ele que permitiu que um jogador apagado, em seca, fosse o batedor do pênalti mais importante do jogo. Interino ou não, essas decisões têm consequências. E as consequências chegaram. Mas sabe quem mais tem culpa nessa história? Pedrinho. Porque no fim das contas, é a diretoria que monta o elenco. E esse elenco tem buracos que não deveriam existir. Como entender a contratação do cuiabano? O cara entrou em campo parecendo que saiu de um boteco, arrastado, sem ritmo, sem disposição. E Brenner, contratado para ser atacante titular do Vasco da Gama, com esse perfil, com esse sangue frio pelo lado errado, Spinelli no banco enquanto Brenner joga. Isso não tem explicação racional. Inúmeras contratações caras, inúmeras apostas que não fazem sentido. E quem paga a conta é a torcida. Sempre a torcida. Porque o que me dói não é só a derrota, é a injustiça com quem jogou bem. Thiago Mendes foi imenso, chamou a responsabilidade quando ninguém mais quis. Rojas correu, brigou, buscou o jogo com personalidade. Gomes foi guerreiro. Pumita evoluiu a olhos vistos. Esses caras entenderam o que é vestir essa camisa. E aí do outro lado, Cauã Barros me fazendo 2 pênaltis no jogo de semifinal. 2 pênaltis em um jogo só. Quantos jogos importantes esse jogador não leva a sério? Quando a irresponsabilidade dele vai ter consequência de verdade. Tem gente nesse elenco que não sabe o que é o Vasco, que não sente o peso dessa camisa. Vaidosos, sem sangue. Perninhas que estão aqui de passagem. E enquanto esses jogadores continuarem sendo escalados, a gente vai continuar sofrendo. Eu amo o Vasco. Sempre vou amar. Mas amor não é cegueira. Hoje o Vasco foi eliminado por uma combinação de coisas que não deveriam acontecer. Um atacante titular sem faro de gol. Um batedor de pênalti escolhido pelo ego. Um técnico interino sem autoridade para impedir isso. E uma diretoria que montou esse elenco com dinheiro da torcida. Alguém precisa ser responsabilizado, porque assim, não dá pra continuar. E você, torcedor, também está revoltado? Comenta aqui embaixo. Desabafa. Esse espaço é seu. É isso. Doeu. Dói. E vai continuar doendo por alguns dias. Mas a gente não vai calar. Nunca calou. Se esse vídeo falou o que você estava sentindo, deixa o like. Se inscreve e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Vasco sempre.